Espelho. Certamente é um objeto comum, acredito que você deve ter um, e cotidianamente nós fazemos uso do espelho. As mulheres para se maquiar, os homens, diante da necessidade de um discurso, eles se deparam o espelho para fazer ali os seus treinos. Por que não pensar também que o espelho ele pode ser importante para uma autoanálise? Quando você se confronta diante do espelho, você olha profundamente nos seus olhos e ali você consegue fazer algumas conclusões, algumas ideias, você consegue afluir da sua vida, isso porque você está frente a frente consigo mesmo. Porém, o espelho, ele não consegue relatar, demonstrar, refletir tudo sobre você. Acerca disso, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus Cristo fez uma pergunta muito óbvia a Pedro. E disse: Pedro, quem dizes que eu sou? Pedro olha para Jesus e afirma: és o Filho de Deus. A pergunta óbvia, a resposta óbvia de Pedro, ela abre um precedente para uma profunda reflexão. Quando nós olhamos para Jesus, reconhecemos primeiro Ele como Filho de Deus, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, naturalmente reflete em nós quem nós somos, a pessoa que nós somos. E a prova disso é que logo em seguida, o próprio Pedro, que havia falado isso, eu creio que olhando para Jesus, ele tem um momento em que Jesus o repreende naturalmente com um ato pecaminoso de Pedro. Observa-se que o pecado do homem, o pecado que habita em nós, as ações pecaminosas do homem, elas são naturalmente confrontadas quando nós olhamos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, é óbvio que nós não refletimos o estereótipo do homem, mas refletimos naturalmente o genótipo do homem. Você reflete o seu genótipo quando você olha para Jesus. Isso porque Jesus ele não vai se deter simplesmente à sua aparência, ele vai olhar o profundo do seu coração. Ele vai buscar as informações que estão no seu coração, ele vai buscar aquilo que está na sua mente. E obviamente quando nos deparamos para Ele, quando nós olhamos para Ele, naturalmente nós encontramos quem realmente nós somos. Encontramos a pessoa que nós somos. Encontramos os nossos atos de pecado. Uma coisa interessante é que quando nós olhamos e descobrimos, encontramos o homem pecaminoso que está dentro de nós, diante deste olhar para Jesus, obviamente que Jesus conhece esse homem. E as ações de Jesus são as ações naturais de acolhimento. Ou seja, Jesus acolhe esse homem pecador, Jesus abraça esse homem pecador, Jesus se dispõe a cuidar deste homem, dessa mulher pecadora. Isso porque Jesus tem um olhar de amor, um olhar de misericórdia, não um olhar de preconceito, de rejeição, como muitas vezes nós o fazemos quando nos deparamos com o espelho. Quando nós olhamos e não encontramos algo que nós gostamos, quando nós olhamos e não nos deparamos com algo que nos satisfaz, nós naturalmente reprovamos. O olhar de Jesus para o homem pecador, que reflete na nossa vida, na nossa alma, é um olhar de acolhimento. Jesus nos acolhe como nós somos. Jesus não olha simplesmente a parte externa do homem, ele olha o seu interior, o seu coração, onde ali está a sua verdadeira identidade. Precisamos entender que neste curso natural, nesse percurso natural da vida, por diversas vezes fazemos uso do espelho cotidianamente, por muitas vezes, para as ações ou as questões talvez mais naturais da vida. E há quem diga que não consegue viver separado de um espelho. Algumas mulheres,
levam ele nas suas bolsas, nas suas sacolas, nas suas mochilas, por que não pensar que alguns homens também fazem isso? Dentro do carro ou qualquer outro lugar, você vai ter sempre um espelho, porque, dado o momento da vida, você vai ter uma necessidade natural de ser confrontado, de se olhar e perceber se tem algo errado ou algo que você precisa melhorar. Quando nós olhamos para Jesus, a mesma coisa acontece, o mesmo sentimento acontece, só que quando nós olhamos para Jesus, não procuramos nada externo, nós procuramos o que está lá dentro do coração. Jesus nos ajuda a analisar a vida interna. Jesus ajuda você a olhar para dentro de si, as suas ações, os seus pensares, a sua forma de agir, aquilo que você está vendo, como realmente você está. Quando nós olhamos isso, entendemos isso, nós acreditamos que Jesus, dentro desse aspecto de acolhimento, Jesus no aspecto de acolher, de cuidar, de amar, de aproximar, Ele se dispõe a cuidar de você. A minha proposta nesta noite, diante dessa reflexão, diante daquilo que Jesus fez Pedro refletir, Pedro não apenas olhou e reconheceu Jesus como Filho de Deus, mas Pedro certamente também olhou para dentro de si e reconheceu o homem pecador que eu era. Ele olhou para Jesus e naturalmente percebeu quão pecador ele era, porque quando nós olhamos, traçamos esse olhar, naturalmente nós nos encontramos e reconhecemos quão pecadores nós somos. Mas o homem pecador, diante de Jesus, o Salvador, ele é acolhido, ele é perdoado. Jesus nos acolhe, Jesus perdoa, Jesus encoraja, Jesus nos ajuda. Jesus, ele certamente nos dá estímulo, nos dá ânimo para corrigir as imperfeições. Não as imperfeições do rosto ou do cabelo ou da roupa, mas as imperfeições da alma, as imperfeições que o pecado vem e destrói, as imperfeições alimentadas pela mente, as imperfeições contidas no coração pelas insatisfações. Olhe mais para Jesus. Quanto mais você olhar para Jesus, Ele vai dar condição de você se corrigir. Quanto mais você olhar para Jesus, Ele vai encorajar você a se corrigir. Quanto mais você olhar para Jesus, você vai ter condições de caminhar de forma perfeita, de forma agradável e que certamente o seu reflexo, a sua vida, ela irá naturalmente mudar, porque Jesus é aquele que tira naturalmente as imperfeições da nossa alma, da nossa vida e nos dá a alegria e o prazer de estarmos sempre bem com Ele. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você.